Ah, mano, olha, é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo e eu vou chorar. Legitimamente tô pra chorar, mano, porque eu tentei gravar ontem à noite, de madrugada, sabendo que eu ia ter que sair cedo, só por conta dessa situação do Yuri e tudo mais. E deu errado, não começou a gravar, eu não vi, eu continuei falando pra uma tela que não tava gravando porra nenhuma, e agora eu acabei de gravar o negócio inteiro de novo, falei de todos os assuntos e de novo não gravei essa merda. Enfim, vamos lá. Agora eu sei que tá gravando, escutei a porra do barulhinho aqui da notificação. Temos alguns assuntos importantes e vamos render um pouco mais em cima do assunto Yuri. Hugo Souza talvez saia também. Reunião para expulsão do Augusto Melo. 100 jogos do Gustavo Henrique. Como falei, saída do Yuri e aniversário de 2 dos jogos mais importantes da nossa história. Seja pro bem ou seja pro mal, como eu já vou falar. Bora lá, vamos começar com Augusto Melo. A reunião para expulsão do Augusto Melo está marcada, são duas reuniões, dia 1º e dia 8 de junho, marcado aí pelo senhor doutor Pantaleão. E finalmente, cara, finalmente a gente tem agora a reunião do Andrés, inclusive, como eu já falei, vou fazer um vídeo especial sobre toda a trajetória do Andrés, do começo ao fim das suas gestões, e sobre esse final trágico que vai ser para o Andrés, tá? E é com felicidade, mas com vergonha, né? Vergonha de ter que acontecer essa expulsão, de termos tido esses dois problemas realmente, porque eles são problemas para o Corinthians, e de precisarmos desse movimento para a expulsão desses dois, mas com felicidade de que finalmente esse dia tá para chegar. Se o horário for bom, na segunda-feira, dia 25, pretendo estar sim lá, nessa convocação feita pelas organizadas para um protesto pacífico, né? Na reunião, e claro, se não acontecer como deve acontecer, certamente ações serão tomadas, porque seria inadmissível que o Conselho e que todos os votantes votassem, qualquer um deles votasse contra a expulsão de Andrés ou contra a expulsão do Augusto Melo, que finalmente vai acontecer, eu tenho fé que vai acontecer. Serão dias históricos em que realmente, de fato, expulsaremos pessoas que são responsáveis por lesar o Corinthians de alguma forma. Enfim, próximo. O Gustavo Henrique completou 100 jogos contra o Barra, tá aí, vamos fazer um pós-jogo muito rápido aqui, porque eu não quero fazer um milésimo pós-jogo e ver que não tá gravando, mas eu sei que tá, porque tá ligado ainda a porra do celular, dá pra ver a luzinha. O goleiro Hugo Souza não trabalhou, Mateuzinho na direita também não fez muita coisa, mas não atrapalhou. Nossa dupla de zaga extremamente segura, o Gustavo Henrique, que completou ontem 100 jogos com a nossa camisa, foi muito bem. Lateral esquerda, o Anrileri, grande bosta, não fez muito e não atrapalhou também, na minha opinião. Vi bastante gente criticando o tanto que ele não ajuda, mas eu achei que ele não atrapalhou também. Volante Alan, ontem nada demais. André foi o único cara do time inteiro que eu pessoalmente tenho ressalvas, que eu não gostei da atuação dele. Achei que ele realmente foi mal, tá? E eu escutei bastante na arquibancada isso também. O André, não gostei da atuação dele, é uma sequência ruim do André desde essa questão do Milan. Ouvi dizer que ele tá com problemas pessoais, tá? E não seria essa questão do Milan ou de ele tá putinho que não conseguiu ir embora. Mas, independentemente do que for, vamos desejar que a gente não perca esse ativo, de que ele não se desvalorize por conta dessa situação e que ele se recupere, mano. Um jogador que era pra ser um grande ativo nosso, uma grande venda nossa, agora virou um jogador a ser recuperado. Isso é um grande problema que agora tá na mão do Diniz de resolver. E falando nisso, em Diniz e os carai, mano, você viu que os Tricas agora que estão eliminados da Copa do Brasil, os caras trouxeram a porra do Dorival, mano. O Dorival voltou pros Tricas, velho. É foda, técnico. Se jogador é puta técnico, então, te falar. Quem mais que jogou? Depois entrou o Bidu, jogou bem, deu bastante mobilidade. Caio César entrou também, jogou muito, não muito bem, mas deu muita mobilidade pro time. Mas vamos falar principalmente dos titulares. Rodrigo Garro, outro ótimo jogo do Garro e outra assistência dele. São 8 assistências em 10 partidas. Com o Diniz, sensacional que o Diniz fez com o Garro. Esse retorno do Garro é, sem dúvidas, a minha parte favorita do Diniz no Corinthians. O Yuri, ele faz o gol, né?
não atrapalha muito, ele perde um gol, se eu não me engano, mas ele participa bem do jogo. Eu gostei da atuação do Yuri, apesar de tudo, e eu gostei que, obviamente, ele fez o gol e saiu dessa seca, vai ser muito importante para ele na continuidade da temporada, e se ele, obviamente, continuar conosco, o que se torna cada vez mais improvável, mas como eu falei, como a diretoria não vê como prioridade, pode acabar não acontecendo. Vou falar também da renovação do Memphis, tá? Acabei esquecendo na primeira tentativa de gravar, da possível renovação do Memphis, que é muito importante, porque se a gente perde o Yuri ou o Memphis, a gente não pode perder o outro também, na minha humilde opinião. Lingard, outro bom jogo do Lingard, gosto do tanto que ele corre, do tanto que ele se esforça, tá, cara? Tenho gostado bastante das atuações do Lingard. É isso, mano. Fizemos o gol, acho que a gente podia ter entrado com pelo menos mais 1 ou 2 reservas no time titular, mas foi suficiente, 2-0 no agregado, chupa a Barra, não que Barra tenha alguma relevância, mas enfim. É isso, caras, é isso, não tem muito o que falar do jogo do Barra, como falei, não deu pra anotar lance a lance porque eu assisti do estádio. Voltei tarde pra caramba pra casa, cheguei depois da meia-noite. Enfim, vamos lá. Sobre o Gustavo Henrique, muito feliz dele completar esses 100 jogos, é uma marca muito importante para qualquer jogador. E como ele mesmo disse, que chega a 150, 200. E no mesmo nível, cara, que ele tem apresentado desde aquela lesão que ele teve no ano que ele chega, em que ele era meio que segundo zagueiro. Ali a gente já pensava em trazer mais alguém para ser a dupla do André Ramalho, porque a gente não via ninguém como confiável no elenco, lembro bem disso. E aí do nada o Gustavo Henrique toma o lugar do André Ramalho como aquele zagueirão nosso. E o André Ramalho se torna um cara nem um pouco confiável como hoje ele é, e agora com o Gabriel Paulista, que tá nos dando uma segurança, na minha opinião, boa, tá? E apesar das falhas que ele teve em algumas partidas, a gente tem uma boa zaga titular. Na minha humilde opinião, temos uma boa, se não ótima zaga titular. E o Gustavo Henrique é sensacional, cara. Tem sido um dos pilares dessa equipe. Hugo Souza, teoricamente, tem os mesmos moldes de probabilidade de negociação do que o do Yuri Alberto. A partir de um determinado valor, ele pode sim ser negociado. É uma coisa que aparentemente já estava acertada com o Hugo. Isso ainda não foi noticiado por grandes portais, mas aparentemente a notícia confere. Isso não significa que vai sair, mas que a probabilidade é relativamente alta, dependendo de como tiver o mercado, se ele tiver aberto o suficiente para os nossos jogadores. Antes de falar do Yuri, vamos falar de mais 2 questões que estão anotadas, e se eu pensar mais alguma coisa também eu trago. É o Memphis também, né? Primeira coisa, quando isso foi absolvido, para quem não lembra, a gente ia pagar R$24 mil em punições no jogo contra o São Paulo, por várias questões, jogar coisa no gramado e tudo mais, e R$4 mil disso era porque o Hugo entrou com um uniforme diferente do que supostamente havia sido avisado, mas o Daronco reconheceu que foi erro dele mesmo e a gente foi absolvido disso. Agora vão ser só 20 mil. Vamos torcer que o senhor Dr. Pedro Soares consiga também reduzir o resto e nos absolver das demais acusações. 24 anos, aniversário de 24 anos de Corinthians 1, Brasiliense 1. Se eu não me engano, foi até se não o último jogo do Dida conosco. Posso estar viajando. Enfim, Copa do Brasil de 2001, em que houve uma final antecipada entre Corinthians e São Paulo na semifinal, já que, digo isso porque antes de acabar o jogo entre Corinthians e São Paulo, se bobear antes até do jogo estar decidido, já sabia-se que o Brasiliense tinha passado no outro lado da chave, e que entre Corinthians e São Paulo, quem passasse para a final, muito provavelmente 90% de chance que venceria o Brasiliense, como aconteceu já que em mata-matas desde 2000 a gente não perdeu dos Tricas até 2023. Então, lógico que em 2002, que está dentro desse período, a gente bateu neles de novo. Nosso maior freguês, nosso maior filho apanhou, e a gente passa para a final e vence o Brasiliense, nos tornando bicampeões da Copa do Brasil em 2002, alcançando o Tri em 2009 e o Tetra agora em 2025. Esse foi um dos bons, o bom aniversário, tá? Agora vamos falar de um mau aniversário. Hoje, dia 15 de maio de 2026, faz 13 anos de Corinthians e Boca Juniors, aquele roubo histórico do senhor Carlos Amarilla, que vai pagar por esses pecados no pós-vida.
se já não está pagando em vida. E eu acho que se ele tá pagando em vida, tem que pagar mais, porque o que ele fez é legitimamente imperdoável. Aquele foi um jogo ridículo, com 20 minutos, era pra estar 2-0 pra nós. Pra quem não tá ligado, pesquisa aí, pesquisa. Eu não gosto de falar sobre essa situação, porque é realmente revoltante pra todo e qualquer corintiano o que aconteceu naquele dia. Era uma Libertadores em que a gente vinha muito forte, era uma Libertadores que muito provavelmente éramos um dos, se não o time que mais tinha chance de vencê-la. E aquele Boca não ia nos aguentar. E fomos roubados, pênalti não marcado, 2 ou 3 gols invalidados que eram legais, tá? Impedimento marcado do Romarinho, que eu lembro. É ridículo, um jogo tenebroso, cara, tenebroso. Enfim, e agora vamos pra Yuri Alberto. Eu falei do Memphis, né? Bom, aparentemente o que aconteceu é que o Memphis, ele chamou os Gaviões para trocar uma ideia no hotel dele e trocou uma ideia com os Gaviões, explicou da vontade dele de permanecer e tudo mais. Vamos ver como se desenrolam com o passar dos dias esse assunto, vamos ver o que acontece. E aparentemente ele quer ficar e que existem impasses com a diretoria. E agora os Gaviões basicamente soltaram uma nota em que eles praticamente cobram. E aí, diretoria, o que vocês vão fazer sobre isso? Qual o parecer de vocês sobre essa situação? Vamos ver, vamos acompanhar a situação do Memphis. Vamos ver. Ele tem que estar voltando logo a jogar, tá? Não se deu outra expectativa de retorno, não se sabe se ele volta contra o Botafogo e talvez seja improvável. Eu espero e eu realmente acredito que talvez ele seja pelo menos no banco de reservas aí nesse domingo no Newton Santos. Vamos torcer que assim seja, imagino que a gente vai jogar de branco, inclusive. Era pra gente estrear a camisa branca contra eles, mas estreamos contra o Barra. Vamos estrear de branco porque a camisa do Botafogo provavelmente vai ser preta ou preta e branca. Então o brancão vai ser o que vai conseguir diferenciar, até porque eu acho que a gente nem tem camisa 3 nessa leva ainda. Agora sim. Osmar, o seu Osmar que usou o cartão corporativo para comprar celulares, se não me engano, pro Kaká e para mais alguém lá, eu acho que Vixe, não vou lembrar o nome. Enfim, temos suspeitas de possíveis usos ruins, se não igualmente, como posso dizer, problemáticos, como foram ali pegos pelos outros 2 ex-presidentes também, do cartão corporativo do Osmar já há algum tempo, pouco depois dele assumir como presidente interino. Vamos ver essa situação, vamos ver qual é que eram as conversas na época, vamos ver se realmente isso é algo alarmante. Claro, eu pessoalmente acho que é, mas não no mesmo nível que foi a questão de Duílio e Andrés. Mas vamos investigar, vamos estar acompanhando isso, certamente trair mais notícias. E agora sim, Yuri Alberto. Yuri Alberto vai ser um dos temas mais falados até essa Copa do Mundo e até o final da Copa do Mundo, certamente também nesse perfil. Até porque eu vou falar bem pouco de Copa do Mundo por aqui. Ou talvez eu fale, mano, é que esse bagulho aqui é tudo sobre Coringão, então, sei lá. O Yuri, ele tem algumas questões aqui pra falar. Desde a fala dele no completo, o empresário dele que é o André Cury, que historicamente é um pé no saco nosso. Tem a questão do porquê que a diretoria não vê como prioridade a venda do Yuri. Tem a questão de ser muito difícil de valer a pena para nós vendermos. Tem a questão do Yuri ser um dos, se não o mais difícil de repor de uma possível venda. E, enfim, vamos estar rendendo tudo isso. E tem a retratação que ele soltou, que ele soltou mais cedo. Eu vou ler na íntegra aqui para vocês, falar o que eu achei. Primeiro vamos falar da fala dele ontem, tá? Ele traz vários pontos. Ele fala que a possibilidade de Libertadores balançou ele. Ele fala que ele pensa em jogar uma Copa do Mundo, tem a possibilidade de jogar pela Itália. Ele já supostamente falou com o André Cury desde o começo do ano. E olha que no começo do ano ali tinha sido pouco depois ali dele falar que ia ficar aqui até 2030, estamos na Libertadores, não sei o que, mas isso não impressiona mais ninguém. Se você tá impressionado, não sei porquê, mano, o jogador é tudo puta, como eu sempre falo. E isso é uma frase que eu peguei e simplesmente vou usar para sempre. O jogador não ama
Jogador é puta, jogador vai ficar com você até alguém oferecer mais, e quem ama mesmo é quem tá na torcida, quem tá na arquibancada. Quem ama mesmo é o corintiano, é o torcedor, não quem tá jogando. E é normal, mano. Normal. Acontece, a gente sabia que não era pra sempre. Pessoalmente eu imaginava que seria esse ano, mas queria que ficasse mais, quero que fique mais, enfim. O Yuri, eu acho que ele errou no timing, eu vi muita gente falando isso e foi também o que eu mesmo falei. Ele errou no timing, tá, de falar disso. Agora, tudo que ele errar, qualquer coisa que ele fizer, vão falar que é porque ele tá com a cabeça fora do Corinthians. Já estão falando até do Hugo, que tá com notícia de que ele pode acabar saindo nos mesmos moldes do Yuri. Não sei se falei nesse vídeo, se eu falei no outro, tô todo perdido já. Espero ter falado, porque eu não pretendo falar de novo. E se sai o Hugo e ou o Yuri, são reposições muito difíceis, então tem que valer muito a pena o valor. E por isso que a diretoria não vê como prioridade a saída do Yuri. Porque a gente tem direito a só, se eu não me engano, 50% dos direitos econômicos dele. Então, numa venda de 20 milhões, a gente só ia tirar 10 pelo nosso melhor atacante, pelo cara que foi mais decisivo nos títulos que a gente teve. Pelo cara que é o maior artilheiro da Arena Corinthians, pelo cara que é o maior artilheiro do século do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não faz sentido, não daria para vender ele por menos de 35, 40 milhões no meu entendimento. E eu acredito que é muito difícil de alguém fazer uma proposta nesse nível, tá? E como ele mesmo falou, vai ser analisado, vai ser conversado, vai ser pensado, tem que valer a pena pros dois, pro Corinthians e pro Yuri. E para mim não vale a pena se for menos de 35, 40 milhões. Porque senão não é um lucro de verdade que a gente vai ter. Imagina a gente tirar 10 milhões de euros pelo nosso melhor atacante, pelo nosso 9. E como que a gente vai repor isso por um valor que seja satisfatório? Por um cara que ganhe menos que ele, que custe menos do que foi a venda, pra gente ter uma margem de lucro aceitável e que faça tantos gols quanto ele faz. Mesmo que ele perca muitos gols e tenha tido essa sequência, muita gente tem mania de, por conta da sequência ruim aí de 9 jogos que ele teve sem marcar, todo mundo esquece que ele ainda é o artilheiro do ano, que ninguém fez tanto gol quanto ele esse ano inteiro no Corinthians. Então, é muito difícil de repor a peça, entendeu? Então, eu acho que por parte da diretoria, no momento, parece difícil. A venda de peças como o Bidon ou o André, que são personagens ali dos quais a gente tem uma maior porcentagem. Então, se a gente vende o Bidon, por exemplo, por 20, 25 milhões, o que eu acho pouco por um ativo do clube, se isso acontece, a gente vai tirar mais dinheiro do que se a gente vende o Yuri por 50. Porque além de tirar metade, ainda tem coisa que vai para empresários, cada era 4. Tem o próprio direito de imagem que se paga pro jogador, não sei se seria o caso do Yuri e tudo mais. Então, cara, se a gente vende o Bidon por 25, a gente ganha mais, provavelmente, do que a gente ganharia vendendo o Yuri por 50, mano. Tipo, não são exatamente esses os números, mas é algo muito próximo, com certeza. Então, é muito difícil lucrar realmente com uma venda do Yuri, e é muito fácil lucrar com algumas outras vendas que são menos difíceis de se repor, de se encontrar uma peça para pôr no lugar e que a gente joga com ou sem. Enfim, mano, é pedir muito querer que fique o Yuri e o Memphis, tá? Nesse momento. Gostaria, claro que eu gostaria, mano. São dois dos jogadores, se não são realmente os jogadores mais decisivos junto do Hugo. Talvez seja pedir demais que fique os três, mano. Hugo, Memphis e Yuri Alberto. Mas é o que eu gostaria, velho. A gente tem uma Libertadores pra disputar, a gente tem uma Copa do Brasil pra disputar e um Brasileirão pra não fazer merda. Então, eu gostaria que eles ficassem, sim. Obviamente, dentro dos trâmites todos que eu já falei 1 bilhão de vezes. Acho que tem vendas melhores pra fazer, sim. Eu sou a favor de uma venda do André. Mas, apesar de ele ter se desvalorizado com essa sequência ruim dele, toda essa questão do Milan e tudo mais, sou a favor de uma venda do André, uma venda do Bidon, talvez. Muita gente discorda de mim nisso. Se respeitosamente pudermos conversar, aceito ouvir sua opinião sobre. Acho que o Bidon, ele é um cara que tá bem valorizado, que talvez já esteja no momento de uma venda. Eu acho que é uma venda que pode ajudar a pagar a arena, tá ligado? Acho que o André daria pra segurar um pouco mais, só que se existe a necessidade de venda, então antes o André e, sei lá, o Mateuzinho do que o Yuri Alberto, pra mim, tá? E, enfim, é isso.
Fora que tem algumas limpezas que a gente tem que fazer. Não acho que alguém vai comprar, mas acho que a gente tem como se livrar aí de alguns pesos aí, como o Charles, talvez o Pedro Raul, Félix Torres que está emprestado, ou o Kaká que também está emprestado, entre outros que a gente tem que pensar em se livrar para limpar a folha salarial, que querendo ou não é um a mais, né, no final do mês pros cofres do Coringão. Retratação do Yuri Alberto, vamos ler aqui e opinar sobre essa situação. Vou ler aqui na íntegra para vocês. Eu esqueci até de falar. Tá, a gente entra nisso depois. Vamos lá, deixa eu pegar exatamente o que o Yuri disse pra gente ter ipsis literis. Peguei isso aqui no SCCP News, tá? Sobre a pergunta de ontem, o que eu quis dizer é que nunca escondi de ninguém o desejo de jogar fora. Um dia. Mas hoje não existe nenhuma proposta e se um dia acontecer, precisa ser algo bom para mim e também para o Corinthians. Enquanto eu estiver aqui, vou honrar essa camisa da melhor forma possível. Basicamente, o Yuri tentando limpar a barra de uma cagada que ele fez, porque na minha opinião, ele falou no momento mais errado, tá? Ele tinha momentos muito melhores pra falar que queria sair. E podia falar até depois de acertar, tá ligado? Podia, não tô falando pra ele mentir pra nós, mas pra guardar a informação, pra não ficar... Pra não aumentar especulações e talvez gerar todo o burburinho que vai gerar tão cedo. A gente não precisava disso, faltando 5 jogos aí, tendo 5 jogos que são importantes pra nós antes da Copa do Mundo, que é antes do período em que o Yuri pode ainda acabar sendo vendido. Eu acho que tava cedo demais e o Yuri errou no time, na minha humilde opinião. E pra mim esse post, essa retratação é uma tentativa de consertar essa cagada e pra mim não funciona, mano. Agora fica claro, tá? Ele deixou claro que ele quer sair, ele quer novos ares, como ele falou. Ele pode não querer largar o Corinthians, não é essa a interpretação, mas ele quer sair. Mas, na minha opinião, só pode sair, mano. O cara tem contrato até 2030. Só pode sair se for vantajoso pra nós. Respeito o Yuri, gosto muito do Yuri. Mas ele entende isso já. Tem que ser vantajoso. Ele sabe quais são todas as situações que não tornam vantajosa uma venda menor do que 30, 35 milhões, 40 milhões de euros. Precisa ser algo que nos faça bem. E é por isso que não é prioridade. Porque é muito difícil que aconteça uma proposta à altura do que é o Yuri Alberto. Enfim, é isso, guys. Acho que não tem mais nada pra trazer hoje. Assinem a expulsão já. Vai ter o especial do Andrei, certamente. E é nóis, mano. As minas ganharam de 6-0. Verdade, as minas ganharam de 6-0 do Red Bull Bragantino. Os Tricas foram eliminados da Copa do Brasil. O Flamengo também foi eliminado da Copa do Brasil, assim como o Botafogo. Então, bastante time relativamente forte, relativamente competitivo saindo. Nos dando a chance de poder sonhar, talvez, em um bicampeonato consecutivo aqui, mas, enfim, tá longe de acabar, tem muita coisa pra acontecer ainda. Além disso, na Copa do Brasil Feminina foi definido que dia 27, se eu não me engano, vamos enfrentar a mina do Palmeiras, fora de casa, num jogo único. Enfim, vou estar informando vocês sobre todos os temas que eu comentei hoje. É nóis, mano, vai Corinthians hoje sempre.